queria fazer uma pergunta em cima da blindagem crística que reveste quem serve o amor e se aprimorar no amar. Seu Zé, boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Eu queria ressaltar aqui um livro que eu tenho como base nos estudos que eu faço, é o Sinal Verde, psicografado por Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E tem uma passagem num texto que fala na via pública, que refere às condutas que o ser humano tem que ter para se relacionar melhor. Que eu acho que é o que falta muito para nós, né? Poder desenvolver o amor respeitando o próximo, se aprimorando nesse respeito mútuo, pela falta de educação que nós temos um com o outro, que é o que falta muito. Eu queria que o senhor pudesse fazer umas colocações em cima disso, se o senhor puder e achar que estiver dentro do tempo. A única coisa que eu não discordo nem concordo é tem que. Ninguém tem que nada, rapaz. Emmanuel não tem luz para escrever de uma forma que obrigue alguém. Só Cristo. Ele é o caminho. Eu não tenho inteligência nem luz para exigir a forma de alguém. Se pôr, expor e fluir na vida. Mas Emmanuel pode iluminar a mim e a muitos, talvez que me escutam, em elevar moral, a expor de uma forma explicativa e didática como seria um ser se buscasse um caminho aonde entendesse que o amor realiza e que o amar gentilmente nos convida a servir. E que por essas duas fontes há o encanto da vida. Que além da carne que envelhece, torna o espírito eternamente jovem. A esperança, o antídoto do agora. A fé raciocinada, o propulso para amanhã. A alegria por si só, a força. A paz interior, o maior dos poderes. No seu modo de expor-se na vida alheia, como exemplo, o maior dos valores. Está explicado, menino. Obrigado. Isso não é uma questão de pensar bom, correr do mal. Isso é uma questão de vergonha na cara e assumir-se na sua vida. Mas quando nós falamos assim, algumas pessoas se sentem longe dessa postura. Que bom! É sinal que você vai ter muita pausa para reflexão do começo à chegada do verdadeiro caminho. O seu interior em paz. Acha que é difícil fazer o bem para o outro? Creio eu que o caminho mais curto é você se fazer melhor. Não consegue perdoar a quem lhe magoa? Creio eu que o caminho mais curto é ter compaixão na sua própria vida. Guardas ainda rancor de quem, porventura, lhe causou traumas? Não consegue perdoar? Compadeça-te de ti mesmo. Esprema, não com ódio, com rancor ou com dor ou sofrimento, mas comprime o seu lamento em atitudes e sem vir aquele que é muito mais ferido e dolorido por você. Quer uma ajuda maior? Você vê, ouve, anda, fala e canta. Há várias instituições de caridade que têm pessoas quase vegetativas. Vai lhe encontrar numa cama. Vá servir com o ouvido ou com uma palavra. Entre no hospital, ou pelo menos nesses meios de você, sirva a alguém. Sempre há alguém mais sofrido do que eu, mais penando do que eu, mais dolorido do que nós. Cristo ensina isso de uma outra forma, e assim se faz Emmanuel. E eu, com a minha ignorância, só posso expor isto deste jeito. Não existe livros de mentores bem-intencionados como Emmanuel impondo. Nem Jesus fez isso, menino. Porém, para a alma tranquila, mas para o ego em desvario, para o espírito em paz e para a consciência pesada, é óbvio que para ele um pedido
é um mandato. Um estímulo de um instigar e um exemplo beira uma ordem ou uma obrigação. Porque a vergonha faz isso. A culpa faz isso. E o medo de entender que ainda, por falta de humildade e simplicidade, não sabe pedir, não consegue dividir e não sabe servir ao outro sem impor as suas verdades, é óbvio que qualquer um que olhar os teus olhos e dizer, ama, você vai dizer, o quê? E se repetir, a ti, é óbvio que você vai dizer, a quem? Seu Zé, eu acho que eu errei aqui na minha pronúncia, né? Foi o que ele expôs, né? Essas perguntas. Mas eu entendi sua colocação. Certo. Eu só peguei o que vocês chamam de link, porque nós entendemos que, mediante o que a sociedade está vivendo, essa pandemia e todas essas coisas, os ânimos estão muito aflorados. O acalento é do silêncio. O remédio e a sinergia da cura é na união. O bálsamo é no exemplo. Siga a bula da atitude de se fazer bem. Leia de vez em quando, no silêncio de você, nos seus 5 minutos, no sentido de como flor, sem julgamento e sem reprimenda. E tente. A sua tentativa de se fazer de bem não é seguir o que o teu mentor fala, o que os supostos espíritos de luz tanto clamam, mas é seguir o teu melhor, o teu amar e o teu amor. Não há imposições. Porém, o devedor sabe que deve. E o bom cobrador nunca cobra, sabe esperar. Quem deve, quem cobra. Dessa colocação que o senhor fez, assim, o que ficou mais marcante em mim, está escrito aqui em cima da sala aqui, né, que é o auxílio. E o servir para servir a ti mesmo, né? Porque foi o que o Cristo veio trazer para nós, né? Porque quando você está servindo ao que é o seu irmão, seu semelhante, você está servindo a si mesmo. Foi isso assim o que mais marcou dentro de mim. Ok. Quando você tem o amor, o que vem de fora, o amor, o cosmo, como uma força juizadora, ela não é punitiva. Ela não castiga. E a forma dela ajuizar não é pelo instinto. Não é pela troca. Não é pela conveniência. Isso é o criar do modo do amor humano, ou da forma de amar comum ao ser humano. O amor ensina pelo exemplo, do acalento descontraído, do afeto solto, do sorriso nos olhos, do abraço querido. Não dê sentimentos bons nem sentidos magnânimos a isso. Dê envolvimento do bem sobre isso e você entenderá que é bom, porque aprimora. Ambos, não só um. Que é melhor, porque se emana, não de um, mas de ambos, para todos os outros mais. Se espalha sem julgamento. Se unge, se comprencia sem lamento. Ricos, pobres, negros, brancos, héteros, não héteros, humanos. Enquanto vocês veem o amor de uma forma religiosa, religiosamente de forma doentia, vocês não terão de uma forma leve e sossegada cumplicidade com vossa própria paz. Quem gira a sua sombra, quem dera o reflexo do outro. O amar é simples. Só necessita de um, você. E os demais, Zé Pilintra das almas? Pela simplicidade do amar, na humildade, ele exemplifica que ele se amando, não tem como odiar alguém. Que ele se amando por si só, não tem como injuriar ou julgar o outrem. Mas ele não compartilha dos erros alheios. Mas não cabe a ele
a injúria do julgamento, a punição da fofoca e da mentira, o ácido sulfúrico das maledicências, seja ela qual for. Então, muitas das vezes, entra um criminoso e eu julgar, ou você julgar e condenar, deixa a justiça dos homens. A minha consciência não é uma tribuna, é um paraíso. A minha alma não é um inferno, é um oásis de paz. O meu espírito não está dentro de uma carne, faz parte do universo. O meu ego fica entre o pó da terra e a sola dos meus pés, e de vez em quando se transveste, com educação, bons costumes e respeito. E a minha consciência, quieta e tranquila. E a minha mente apenas se encanta com o meu modo natural de ser e com a minha naturalidade de exemplificar quem sou. Muitas das vezes quieto, mas não deixando de interagir com a máxima da cultura, educação, e com o máximo do amor na vida de qualquer ser raciocinante, amar a si só, sem mais impor condições. É difícil entender isso, menino? Não. Agora, é difícil. Para quem só crê, é quase que impossível. Ele vai precisar da ajuda de tudo que ele acredita para fora e de uma forma imposta, e pretensiosa e prejuçosa, para quem sabe ele tenha lampejos e reflexos condicionados a ele ou às crendices, para ele ter leves momentos de razão, que supostamente são confundidos com paz. Ou momentos de verdade, que pelo orgulho, a vaidade e quase sempre o egoísmo são taxados valorosamente como algo melhor a ser nutrido, seguido, copiado, mantido e executado. Sim. Porém, quem se acredita muito mais além do que eu falei da primeira fala, o amor, que não é juiz, ajuiza. E o amar, que não é punitivo, lhe faz progredir pela simplicidade da humildade de entender que ele não deve nada a ninguém, nem a Jesus, nem a Deus, mas a si. Quem obriga quem algo? Ninguém te pune pelo que você nutre, meu jovem, e meus jovens e minhas jovens. O que você nutre por ti, cabe a ti mesmo resolver. Então, a brindase crística é por dentro, não por fora. A brindagem das aparências é só por fora, mas fragiliza por dentro.